Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre por que Deus escolheu Josué. O que Deus viu em Josué para escolhê-lo? Porque muitos conhecem Josué apenas como um líder que Deus, através dele, derrubou a muralha de Jericó, passou o Jordão, conquistou as cidades. Mas o que Deus viu em Josué para escolhê-lo? É justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje. Nós sabemos que uma liderança forte, ela não é formada do dia para a noite, não é baseada apenas em momentos ou oportunidades. Uma liderança forte, um propósito forte, ele é formado com um tempo, por escolhas e decisões que compõem a trajetória. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre Josué. Josué, muitos apenas o conhecem como o líder de Israel que passou o Jordão, que Deus através dele operou milagres, derrubou as muralhas de Jericó, que Deus através dele conquistou toda a região de Canaã. Só que Josué, o que ele fez para ter a atenção de Deus, para que Deus então pudesse escolhê-lo para esta tão nobre, tão oportuna posição na liderança de Israel? Eu destaquei aqui alguns pontos que falam sobre o que Josué fez, que chamou a atenção de Deus para Deus escolhê-lo para a então posição. Josué, em Êxodo capítulo 17, do versículo 8 em diante, ele é responsável por liderar o exército de Israel, por formar um exército de Israel. E detalhe, quando eu digo um exército de Israel, Israel acaba de sair do Egito. Eles não foram formados para ser exército, não foram formados para ser soldados de guerra. Era um povo que era escravo. Josué, com pouco tempo, teve a responsabilidade encarregada por Moisés de direcionar o povo e de formar um exército para então lutar contra o exército inimigo no Vale de Refidim contra os amalequitas. E a Bíblia diz assim que Deus, através de Josué, na liderança de Josué, do general Josué, operou um grande milagre naquele tempo e deu vitória aos israelitas contra os ismaelitas. Então aqui o primeiro ponto que eu vejo que chamou a atenção de Deus em Josué foi que ele foi um líder, um general de guerra, um homem que diante de uma guerra não se acovardou, mas que se posicionou e se dispôs a lutar. O segundo ponto que eu acho interessante é que em Êxodo capítulo de número 24, versículo 16, a Bíblia diz assim que Deus permitiu que somente Josué subisse ao monte com Moisés e esperasse por ele no monte. E nesse episódio é interessante porque Moisés sobe para o monte e Josué fica ao pé do monte esperando por ele, vigiando o monte enquanto Moisés estava lá recebendo as ordenanças e o propósito de Deus. Moisés fica nesse monte, sendo ministrado por Deus, recebendo o propósito de Deus durante 40 dias e 40 noites. E durante todo esse tempo, Josué não arredou o seu pé, Josué não saiu, Josué permaneceu. Isso é o que me chama a atenção, porque ao mesmo tempo que tudo isso acontece, Josué permanece lá no monte, que Moisés permanece em cima do monte, recebendo o propósito de Deus. O povo não se aguenta e o povo se corrompe. O povo diz para Arão: Arão, não sabemos mais o que aconteceu com esse Moisés aí, façamos-nos, pois, um Deus para que possamos adorar e para que ele possa nos guiar. E nesse tempo o povo se corrompe, adoram o bezerro, fazem o verdadeiro carnaval diante do bezerro, uma corrupção, uma depravação total daquela geração. E Josué não está no meio deles. Josué está no pé do monte esperando por Moisés. Sem dúvida, essa foi um dos grandes períodos que marcou, uma das grandes decisões de Josué, que marcou ele diante de Deus, para que Deus então pudesse escolhê-lo para servir a ele. Enquanto uma geração se corrompia, Josué esperava no pé do monte. Enquanto uma geração se prostituía, Josué se conservava santo no pé do monte. Enquanto uma geração estava vivendo pelo mundo, Josué continuava esperando por aquilo que Deus estava ministrando em Moisés. E outro momento chave também na vida de Josué, que marcou a sua trajetória, que Deus o justificou, foi no episódio que Moisés ele envia os 12 espias, um de cada tribo, para espiar a terra que eles iriam
herdar, que eles iriam tomar posse. E os 12 espias vão à terra, e lá eles veem os frutos, que as árvores são grandes, são boas, e lá eles veem que a terra verdadeiramente manava leite e mel, isto é, que é uma terra que produz vida, que é da vida para a vida, e que a terra era verdadeiramente boa e próspera. Só que os 10, quando eles chegam e vão relatar para Moisés, eles dizem: não tem como nós herdarmos a terra porque ela tem gigantes. Os filhos de Anak, gigantes de aproximadamente 2,5 metros, eles são muitos e nós perante eles somos como gafanhotos. Só que Josué e Caleb, eles olharam mais para a terra e consideraram mais o propósito de Deus do que os gigantes, do que os inimigos, do que as partes desafiadoras. Inclusive Josué ele diz: já temos aqui a uva e os gigantes nos serão por pão. Isto é, eles estão dizendo: nós vamos nos alimentar dos nossos desafios. Eles não aceitaram viver aquém daquilo que Deus tinha para eles. E isso foi um fator que justificou diante de Deus. Quando aquela geração quis tomar pedras para matar Josué, para matar Caleb, para matar Moisés, a Bíblia diz que então a glória de Deus apareceu e o salvou. Outro episódio também que sem dúvida justificou Josué foi o episódio em que Josué e Caleb serem os únicos que não murmuraram diante das provações de Deus. Josué e Caleb serem os únicos que não se contentaram em ficar sem ter a terra que Deus tinha prometido. Por Josué e Caleb serem os únicos a terem visto além dos gigantes, mas terem visto a fartura da terra, terem visto a bonança da terra, terem visto a prosperidade da terra. Eles foram os únicos daquela geração que saiu do Egito, que pôde entrar na terra de Canaã. Os únicos. É interessante que vai chegando os dias de Deus tomar Moisés para si, e Deus então ele diz para Moisés acerca de Josué: Moisés, fortalece ele, Moisés, esforça ele, para que ele possa assumir a liderança dessa nação, porque é através dele que eu farei este povo herdar a terra. E tanto em Deuteronômio capítulo 1, versículo 38, e tanto em Deuteronômio capítulo 3, versículo 28, Deus fala isso. E em Números, capítulo de número 27, versículo 18 ao 23, Deus então ele unge Josué para esse tempo. Deus então consagra Josué diante de todo o povo para este tempo. Deus manda reunir os sacerdotes, Deus manda reunir o povo, os anciões, e então Deus diz para Moisés: Moisés, coloca a tua mão sobre ele e transfere a glória que eu te dei sobre ele, porque ele será o líder que vai herdar a terra de Canaã. Então perceba, meus irmãos, esses foram alguns pontos chaves que eu destaquei aqui da trajetória de Josué, dos bastidores de Josué, que fizeram, que Deus fez através dele, tudo isso para que ele pudesse ser preparado por Deus, porque todo propósito ele não é dado apenas em um tempo ou sem uma provação. O propósito ele é atemporal, o propósito não se limita ao tempo, e o propósito ele precisa de preparação. Antes de Deus te dar um propósito, antes de Deus te dar liderança, antes de Deus te colocar em alguma coisa, Deus vai te preparar, Deus vai te provar, para que você então seja preparado e esteja apto, para que você possa então desenvolver o seu propósito. Eu termino aqui com uma palavra de Paulo para o jovem obreiro Timóteo. E Paulo diz para Timóteo, que é um jovem semelhante a Josué. Paulo faz referência a Moisés, que já é um líder mais maduro e que está passando o bastão. Igual Moisés, que também é um líder mais maduro, que está passando o bastão para Josué. E quando Paulo escreve ao jovem obreiro Timóteo, Paulo ele diz: procura-te apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É interessante porque Josué não tinha do que se envergonhar. Josué era um obreiro aprovado e Josué manejava bem a palavra da verdade, que no caso é o seu instrumento, a sua espada. No episódio da guerra do Vale de Refidim contra os Amalequitas, nós vemos Josué manejando bem a espada. No episódio do bezerro de ouro, nós vemos que Josué não tinha do que se envergonhar,
porque ele não se corrompeu e não se prostituiu junto com o povo, mas ele esteve ao pé do monte, se conservando santo, puro, guardando o propósito. E então nós vemos um Josué sendo consagrado por Deus diante de todo o povo como um obreiro aprovado. Então que essa palavra fique no seu coração e que você possa entender que o propósito não é algo meramente do dia para a noite, mas que é algo trabalhado, que é algo preparado, que você precisa ser provado e aprovado, e que Deus olha muito e considera muito as suas escolhas e as suas decisões que você faz por Ele e para Ele em tempos de dificuldades. Amém? Espero que essa palavra possa ter falado com você, com a sua vida, tenha te edificado e que você permaneça no propósito, porque certamente o seu tempo irá chegar. Deus te abençoe. Se esse vídeo te abençoou, se você foi edificado por essa palavra, não fica apenas com você, compartilhe com seus amigos, com algum irmão da sua igreja, para que essa palavra também possa alcançar mais gente e que mais pessoas sejam edificadas e abençoadas por essa palavra. Compartilhe esse vídeo então, faça um comentário aqui embaixo, também se inscreva no canal, curta nosso vídeo e nos siga também nas nossas mídias sociais. Deus te abençoe e tamo junto. Até o próximo vídeo.